E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o pós-jogo da partida de ontem à noite contra o Tolima, o empate por 0 a 0 pela terceira rodada da fase de grupo da Sul-Americana, comentar sobre o primeiro jogo, primeiro tempo, segundo tempo, atuações individuais também a gente comenta aqui, também falar sobre a coletiva pós-jogo do Dorival Júnior, o que ele achou da partida. Certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo aqui no canal. Certo? Então, vamos pro vídeo. Bom, já que o São Paulo está enfrentando uma maratona de jogos, vão ser 9 jogos ao total durante maio, o Dorival está fazendo um rodízio, vamos dizer assim, está poupando alguns jogadores. A última partida foi o caso do Arboleda, por exemplo. E essa partida, o Dorival decidiu poupar o Beraldo e o Rodrigo Nestor. Então, jogaram nas suas posições o Alan Franco e o Michel Araújo. Acabou jogando nas posições de cada um. Então, o time ficou um pouco mesclado, ficou um pouco, né, o Rai Ramos também no banco, Luan no banco, Gabriel Neves em campo, Pablo Maia, Rafinha na lateral direita. Então, ficou um pouco mesclado também. Além, claro, do Caleri de fora. Então, o ataque ficou com o Luciano, Marcos Paulo e Alisson, que a gente já está acostumado nos últimos 2, 3 jogos, já que o Caleri está com dengue, possivelmente vai voltar na próxima partida. Mas já falando do primeiro tempo, a gente teve um Tolima errando bastante, é um time horroroso, o Tolima é um time horroroso, e o São Paulo não conseguindo finalizar, não conseguindo aproveitar as chances que o Tolima estava dando, porque é um time que estava errando bastante, e não que o São Paulo recebeu uma chance clara, também, até porque a gente não tem criação, não tem meio de campo para isso, a gente não tava com meio de campo, sabe? O Rodrigo Nestor, querendo ou não, apesar de ser um pereba também, tipo, erra pra caramba, tem um pouco de diferença, assim, na presença dele e na não presença dele. Então, tem um pouquinho essa diferença, já que o Nestor tava no banco, o meio campo não existia. Então, o Luciano não relou na bola, o Alisson jogando em posição errada, o Michel Araújo errando tudo também. Então, assim, as jogadas saíram mais pelas laterais, lateral esquerda no caso, Rafinha não sobe nem ferrando. Então ficou um pouco mais o Tolima cercado, mas atacando também. O Tolima deu um pouquinho de perigo, nada extraordinário, mas chegou ao ataque do São Paulo. E o São Paulo no contra-ataque, né, bem lento e bem demorado e bem... não consegue finalizar, não consegue concluir as jogadas que possui em gol. Então fica um buraco no meio de campo, um buraco no ataque. Parece que ninguém corre certo nesse time. Então foi realmente um primeiro tempo terrível. A gente podia ter abrido sim o placar, mas a gente não estava merecendo, vamos dizer assim. Foi um jogo que a gente merecia ter um placar muito grande. Bom, se o primeiro tempo estava muito truncado, a gente não estava tendo tantas oportunidades, o time parecia que estava preso. Os jogadores estavam presos, sei lá, não conseguia deslocar, não conseguia fazer uma tabela, não conseguia nada. Sabe, realmente não tenho que descrever a criatividade do meio-campo de São Paulo, do ataque, não existe. É tenebroso a qualidade dos caras, é preguiça, mistura com um pouco de preguiça. Tem meus caras querendo ir embora, parece que os caras, óbvio, a gente tem que considerar um pouco o transtorno, né? Tipo, de Curitiba, viajou de Curitiba até Ibagué, então assim, tava um pouco cansativo, mas não era cansaço, é preguiça mesmo, porque dava pra ganhar. É um jogo que, pô, a gente assistindo mesmo, não é possível que os jogadores não olhem e falem, pô, dá pra ganhar esse jogo, sabe? Dá pra gente fazer um gol aqui de qualquer forma, e com esse sentimento de fazer gol de qualquer forma, de que tá muito fácil, teoricamente, pô, o Tolima é pior que todos os times do Paulista, cara. Então, assim, começou a tirar o pé, começou a dar preguiça, faz gol a hora que quiser. Então, assim, essa discrepância foi muito nítida no primeiro tempo, fora a quantidade de falta também que o Tolima faz, bate pra caramba. O São Paulo também fez algumas faltas, levou alguns amarelos também. Foi o caso do Caio Paulista aos 31 minutos e o Alisson aos 40 minutos. E no segundo tempo, o Tolima começou a mexer as suas peças e tudo mais, consertou onde estava errando. Então, aquele Tolima que errava muito no primeiro tempo, no segundo tempo já estava errando um pouco mais, bem menos, não estava criando, estava dando oportunidades mais para o São Paulo. Então, o São Paulo caiu muito a produtividade, a criatividade de chegar na área do Tolima com tanta eficiência, então começou a trocar também. Aos 52, trocou o meio-campo, saiu o Gabriel Neves, que machucou. Teve um lance lá, logo no primeiro tempo mesmo, ele acabou torcendo o tornozelo, parece, tipo, bem feio assim. Acabou continuando em campo, mas logo, 5 minutinhos do segundo tempo, o Dorival já tirou ele, colocou o Nestor, que
querendo ou não, cara, deu um pouco de deu um pouco de alavanca pro time, pelo menos pro ataque. Não, nada, nossa, o De Bruyne joga pra caramba, mas deu uma diferenciada, realmente preencheu, vamos dizer assim, um pouco o meio campo. Mas automaticamente na marcação, o Pablo Maia sofreu, morreu. A gente dá pra ver no final da partida que o Pablo Maia se deita no chão morto, porque nesse intervalo onde o Nestor entrou e as outras substituições não tinham acontecido, sobrou só pro Pablo Maia marcar todo mundo, porque o Nestor não marca, o Luciano não marca, o Marcos Paulo não marca, a Alisson não marca, então sobrou pra ele no meio campo, pra frente, marcar. Quem via, os meias, tudo sobrava pro Pablo Maia. Então ele morreu, e também, mas deu um pouco mais de criatividade pro time. E aos 67 saiu o Marcos Paulo e o Luciano, entrou o Rato e Juan. O Juan já comentar um pouco mais dele, mas nenhum deles aqui fez muita diferença. O Marcos Paulo muito displicente, muito querendo dar jogadinha. Deu para perceber isso nas comemorações dos gols dele, que é bem displicente, bem, sabe, acha que é craque, acha que é não sei quem lá. Então, assim, é muito ruim. Luciano relou na bola. E o Rato também muito preguiçoso, foi cobrar um escanteio andando, todo mundo andando, o jogo inteiro, sabe? Então foi uma questão, sabe, preguiça, falta de vontade. E aos 85 saiu o Caio Paulista e entrou o Marcos Paulo. Trocou um pouco os laterais, eu não entendi muito bem o que o Dorival fez, porque tirou um lateral esquerdo e colocou um lateral direito. E o Marcos Paulo saiu para entrar do Luan para dar um pouco mais de marcação, porque o Pablo Maia estava sofrendo absurdo ali nesse meio de campo que ninguém marcava. Então o Luan entrou para dar uma contenção para ele. Mas, de forma geral, a gente, cara, as substituições não renderam, principalmente o Juan. O Juan recebeu umas 2, 3 oportunidades, assim, que dava para finalizar. É um garoto ainda, óbvio, mas tinha que fazer o gol, dava para fazer o gol e acabou. O Dorival ficou pistola no banco de reserva, mas enfim. Foi uma chance que a gente desperdiçou, dava para ter abrido o placar no finalzinho do jogo também. Bom, falando rapidamente sobre as atuações individuais de cada jogador, começando pelo Rafael, que não foi muito exigido, então não tem muito o que falar, tá sendo titular absoluto. Na lateral direito, Rafinha não avança de jeito nenhum, não vai avançar de jeito nenhum. Cara, é absurdo, assim, constrói muito bem, jogou muito bem, eu acho. Realmente eu acho que ele jogou muito bem, só que, cara, um time que tem tanta falta de criatividade lá no ataque, tem tanto pouco meia criativo, pô, uma qualidade do Rafinha, cara, de cruzamento e dar um passe diferenciado, cara, avança, corre, tira esses cabelos velho e vai lá pra frente, sabe? Enfim, a dupla de zaga, muito bem, o Alan Franco, cara, defensivamente um pouco pior, muito pior do que o Beraldo, mas nos passes, vamos dizer assim, tudo mais, na construção, foi muito bem. O Caio Paulista é o único que tenta, o único que não foi preguiçoso, na minha opinião. Tenta, mas é uma questão que não tem qualidade, não tem capacidade de fazer uma jogada bonita. Tentou ali chutar de direita, cruzava de esquerda e tudo mais, cara, não dá. O time morre. Chegou na área do adversário, o time para, não sabe o que faz. Sabe? Aí toca, enrola, perde a bola. E toca errado, porque erra passe pra caramba, mas enfim, foi um ponto, eu acho que foi um mínimo ponto positivo de São Paulo, foi o Caio Paulista. No meio de campo, começando pelo Gabriel Neves, que deu muita raça assim, no primeiro tempo, se lesionou, acabou saindo, então não tem muito o que falar. O Pablo Maia se matou, realmente deve muito em questão de passe, de criatividade no meio campo, igual todos os meios-campistas do São Paulo, mas realmente se matou na marcação, teve que se matar porque esse sistema, usando o 4-4-2 ou 4-2-4, mata o volante morre. Então, assim, é realmente muito difícil. E lá na frente, o Alisson, o Luciano, o Marcos Paulo, falando dos três de uma vez, muito ruim, muito ruim. O Alisson um pouquinho... o Alisson ruim também, óbvio, igual todo mundo, mas um pouquinho mais ajeitado, jogando em posição diferente, mas mesmo assim morto. Marcos Paulo displicente, o Luciano relou na bola. O Luciano só sabe falar, só sabe brigar. É uma questão lixo, é uma questão inútil a questão do Luciano. Então, um time que já teve tantos camisa 10 bons, tem um cara que só chiliquento, um cara inútil, desse jeito igual o Luciano tá sendo, cara. Ele foi um jogador de uma temporada só e tudo mais. Por enquanto, joga muito bem, sim, mas esse ano tá rendendo muito menos e, pô, teoricamente era a posição dele. Rogério Ceni é um lixo, burro, que bota ele na posição errada. Agora ele tá jogando a posição que teoricamente é certa pra ele e não tá rendendo nada também. Então, não tenho o que falar do Luciano também.
E nas trocas, falar rapidamente, bem rapidamente. Nestor deu um pouco mais de criatividade, a gente comentou um pouco aqui pra vocês, mas marca 0. Rai Ramos e Luan, nada, não jogaram, não vi eles relando a bola, entrou muito no finalzinho. E o Ayrton Rato e Juan pior, porque errou um tanto de gol lá, pô, tanto São Paulo, 21 anos já é cascudo. Faz um gol, cara, pelo amor de Deus. O Ayrton Rato também preguiçoso. Então, é isso que a gente tem que falar sobre o jogo de hoje. Bom, mas foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quis, sabe, encurtar ainda mais os pós-jogos, porque, cara, é muito ruim falar desse time, é as mesmas críticas toda vez, sabe? Não foi o Dorival que vai mexer nesse time, o Dorival também falando que gostou, que ficou satisfeito com a atuação do time, falou que, óbvio, tem que treinar e tal, tem que ter espaço de tempo, obviamente, é muito pouco espaço de tempo para treinar, mas é questão que não tem o treino mais para os caras fazerem, os caras já treinou tanto na vida, que não tem salvação para esses caras são mortos, esses caras não tem o que fazer para eles. Então assim, vamos ver o que Dorival vai tirar da cabeça, mas enfim, se você gostou você pode deixar o seu like, se inscrever no canal que é muito importante, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui da mídia alternativa e também ative o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo aqui para vocês, certo? Lembrando que a gente posta vídeo aqui no YouTube todos os dias, exceto no domingo, mas também está muito presente também no Instagram, que é o nosso foco, assim, vamos dizer assim, e o TikTok também a gente está muito presente, certo? Então, um beijo, a gente volta amanhã falando mais sobre o São Paulo, fiquem com Deus e até amanhã.